Saia daqui! Você não tem autorização para entrar aqui e muito menos para olhar para mim. Eu não quero que ninguém veja o que sobrou. A pequena menina escondia as cicatrizes no rosto, mas a faxineira enxergou as que estavam na alma. O que ninguém sabia é que as duas carregavam o mesmo incêndio e que, quando a verdade viesse à tona, nada nessa casa voltaria a ser o mesmo. A mansão parecia respirar um silêncio pesado que doía nos ouvidos. Atrás da porta cor-de-rosa, a menina escondia o rosto como quem esconde o coração. O quarto tinha luz suave, mas era um mundo fechado, feito de véus e sombras. Ela tinha 10 anos e carregava cicatrizes que não cabiam no espelho. As marcas curadas no rosto diziam mais do que qualquer palavra. Depois do incêndio, ela passou a falar apenas com o silêncio. Vestia uma camiseta vermelha que parecia gritar por ela. Um véu leve cobria a cabeça, sem esconder o que doía. Seus olhos evitavam janelas, fotos e todos os nomes. O corredor do andar de cima virou fronteira proibida. Ninguém a via descendo para o café da manhã. Ninguém a ouvia correndo pelo jardim. Ninguém mais lembrava do som da sua risada. O pai dizia que era melhor respeitar o tempo dela. Os empregados sussurravam como se ela fosse um segredo. A casa inteira andava de pontas de pés. Os tapetes fofos abafavam culpas antigas. Os lustres reluzentes fingiam que tudo estava bem. A menina colecionava silêncios como quem coleciona cartas. Cada marca no rosto parecia uma história interrompida. Cada noite trazia um pedaço do fogo para debaixo da cama. O perfume da mãe ainda estava preso a uma gaveta. Ninguém tinha coragem de abri-la desde o dia da tragédia. Ela aprendeu a se esconder para não ferir os olhos alheios. E, escondida, começou a desaparecer aos poucos. Antes de eu te contar essa história, me responde uma coisa. De onde você está assistindo a gente agora? E que horas são aí na sua cidade? Eu adoro ver até onde essas histórias de coragem e destino conseguem chegar. Agora, respira fundo, porque o que você vai ouvir hoje vai te arrepiar dos pés à cabeça. O milionário, seu pai, transformou a dor em agenda lotada. Reuniões, brindes, contratos, manchetes, aviões. Ele confundiu silêncio com proteção e culpa com amor. Preferia números a perguntas difíceis. Trazia presentes caros e saía antes de vê-la abrir. Falava de futuro como quem foge do passado. Ao lado dele, a noiva perfeita sorria sem sombras. Perfume caro, postura impecável, voz doce e fria. Ela dizia que cuidaria de tudo, para o bem da família. O staff a obedecia como se obedecesse a um espelho. Aos poucos, a casa passou a seguir o tom da noiva, janelas sempre abertas para os fotógrafos certos, portas sempre fechadas para a menina errada. Privacidade, diziam, trancando corredores com sutileza. A criança virou nota de rodapé na própria casa. As visitas eram guiadas longe do quarto cor-de-rosa. A noiva chamava isso de estratégia de imagem. O pai chamava de paz. A menina chamava de exílio. Ninguém perguntava como a noite passava por ela. As paredes aprendiam novas maneiras de calar. O relógio da escada marcava horas que não chegavam. Qualquer ruído diferente virava ameaça. Qualquer esperança, um erro de cálculo. Até que a culpa começou a vazar pelas frestas. No quarto, relicários contavam a história antes do fogo. A penteadeira guardava grampos que a mãe adorava. O espelho, coberto por um lenço, refletia só coragem emprestada. A cortina dançava com ventos tímidos da manhã. A cama tinha marcas de noites sem dormir. Debaixo dela, um caderno com desenhos e silêncios. No criado mudo, uma foto com metade do sorriso apagado. A menina tocava a moldura como quem pede licença. O cheiro de fumaça morava na lembrança do travesseiro. Sempre que o sol entrava, a vergonha se encolhia um pouco. A camiseta vermelha era escudo e aviso. O véu era abraço e despedida ao mesmo tempo. Ela ensaiava frases que nunca dizia. Imaginava a mãe abrindo a porta e dizendo, tudo bem,
Imaginava o pai sentando no chão e escutando sem pressa. Imaginava ser vista sem que ninguém se assustasse, mas o corredor continuava vazio de passos, e as maçanetas continuavam frias como notícias ruins. Havia um sino na cozinha que nunca tocava para ela. Havia um calendário sem aniversários riscados. Havia um mundo inteiro do lado de fora do tapete, e havia uma pergunta queimando por dentro. Por que eu? Ela respirou fundo e ajeitou o véu com mãos pequenas. Decidiu, pela primeira vez em meses, abrir a porta. O coração dela, porém, ainda pedia permissão ao medo. Naquela manhã, os empregados cochichavam sobre uma nova contratação. Dizem que é de olhar doce e trabalho perfeito, sussurraram. Dizem que não fala muito, mas enxerga tudo, corrigiu alguém. A menina ouviu as palavras como quem escuta um trovão distante. Deu 2 passos até a maçaneta e voltou 3. O corredor parecia um mar difícil de atravessar. Do outro lado, passos firmes subiam as escadas principais. Um molho de chaves tilintou como um pequeno anúncio. A luz do andar de cima mudou de lugar, como se abrisse caminho. O retrato do casamento na parede pareceu observar. A noiva perfeita sorria também no quadro, eterna e polida. A criança ajeitou a camiseta vermelha como quem veste coragem. O véu levantou um sopro, sem esconder seu rosto. Ela encostou o ouvido na porta e sentiu o mundo lá fora. Escutou uma respiração que não conhecia. Escutou uma chave girando devagar. Escutou seu nome quase inteiro, dito com delicadeza. O coração, apavorado, respondeu com batidas teimosas. A mão pequena tocou a maçaneta outra vez. A madeira rangeu como uma verdade antiga. A fresta de luz cortou o tapete como um rio. 2 olhos atentos esperavam do lado de fora. Não eram olhos de pena, eram olhos de reconhecimento. E antes que a porta se abrisse por completo, o destino segurou o ar, porque alguém estava prestes a entrar e mudar o significado de casa. A porta se abriu devagar, como se tivesse medo de incomodar a solidão. O rangido pareceu um aviso, um sussurro que atravessou anos de silêncio. Do outro lado, uma mulher de uniforme azul, luvas amarelas e olhar calmo, observava o quarto. O ar cheirava a sabão novo e a lembranças antigas. A menina deu um passo para trás, protegendo o rosto com o véu, mas algo na voz da faxineira a fez parar. Desculpa, mocinha. Achei que o quarto estivesse vazio, disse ela com uma doçura que parecia vinda de outro tempo. A menina não respondeu. Só olhou rápido, tentando entender aquele tom sem pressa. A mulher ficou imóvel por um instante, admirando o espaço colorido e triste. O olhar dela era diferente dos outros. Não de pena, mas de quem reconhece uma dor parecida. Deixou o balde no chão e respirou fundo, como se tivesse acabado de encontrar o motivo de estar ali. O nome bordado no uniforme dizia Helena. Ela sorriu de leve, e o gesto fez o quarto parecer um pouco mais vivo. A menina notou que, pela primeira vez em muito tempo, alguém não desviava o olhar das suas cicatrizes. O silêncio se encheu de um tipo raro de calma. A faxineira abaixou-se para juntar um brinquedo esquecido no canto. Que boneca bonita! Parece que esperava companhia, murmurou. A menina piscou devagar, tentando entender por que as palavras dela não soavam vazias. Helena ajeitou o lenço no balde e completou. Sabe, às vezes o que está quebrado ainda pode brilhar, só precisa de cuidado. A menina sentiu as lágrimas subirem antes que conseguisse impedir. A cena foi interrompida por passos apressados no corredor. A madrasta, elegante, perfumada, com um sorriso que não alcançava os olhos, apareceu. Helena, não é para incomodar a menina, ela não gosta de visitas, disse, num tom falso de preocupação. A menina abaixou o olhar, mas Helena não se moveu. Eu só estava limpando, senhora. Achei que ninguém usasse este quarto. A mulher lançou um olhar rápido e venenoso, mas disfarçou com um riso leve. Ah, querida, ela prefere ficar sozinha. É melhor não perder tempo aqui.
Helena assentiu, mas seu olhar ficou preso na menina, como se algo pedisse por ajuda. O milionário apareceu logo depois, apressado e distraído. Um beijo rápido na noiva. Um bom dia mecânico à filha. Nem reparou que os olhos da menina estavam vermelhos. A noiva segurou seu braço e o conduziu para longe. Quando o corredor se esvaziou, Helena voltou a falar em voz baixa. O seu quarto é bonito. Deve ter sido a sua mãe que escolheu as cores, não foi? A menina levantou o olhar surpresa. Ninguém falava o nome da mãe ali dentro há muito tempo. Helena sorriu de novo, e algo no gesto parecia familiar demais. Mas o pensamento foi interrompido por um som distante, o mesmo molho de chaves ecoando pela escada. E a menina, pela primeira vez em meses, quis que alguém voltasse. Os dias seguintes pareceram mudar o ar da casa. Helena andava pelos cômodos com passos leves e escutava mais do que falava. Os outros empregados estranhavam a forma como ela lembrava detalhes da rotina sem precisar de ordens. Sabia onde ficavam as toalhas, o café preferido do patrão e até os remédios da menina. A noiva, sempre desconfiada, começou a observá-la com um sorriso estudado. Helena, porém, mantinha-se discreta, como se carregasse um propósito invisível. A menina começou a abrir a porta um pouco mais a cada dia. Deixava Helena arrumar o travesseiro, trocar a água das flores e, às vezes, só ficar em silêncio ali. O quarto, antes sufocante, começou a cheirar a esperança. A menina falava pouco, mas o olhar já não era o mesmo. Certa manhã, Helena trouxe um espelho novo e o colocou sobre a penteadeira. Ele não mostra o que a gente perdeu, mostra o que ainda está vivo, disse, enquanto limpava o vidro. A menina observou o reflexo tímido e, pela primeira vez, não se escondeu. A faxineira sorriu, mas seus olhos brilharam de um jeito que denunciava lembranças doloridas. A menina percebeu. Havia algo escondido ali, nas entrelinhas do silêncio. Um segredo pesado, pronto para ser revelado no momento certo. E o pior é que aquele segredo tinha a ver com o fogo. Certa tarde, a noiva encontrou Helena no quarto da menina e perdeu o controle. "Eu não disse que ela não queria companhia?" gritou, derrubando o balde. A menina se encolheu, mas Helena permaneceu firme. "Ela não precisa de ordens, precisa de carinho." A frase ecoou no corredor, cortando o ar como uma navalha. O milionário ouviu apenas o tom e não o sentido. "Helena, você está ultrapassando limites", disse ele, sem olhar nos olhos. Ela baixou a cabeça, mas não pediu desculpas. Naquele instante, a menina levantou o olhar e gritou. "Ela não me assusta, ela me entende." O silêncio foi imediato. A noiva disfarçou o incômodo com um riso teatral. "Oh, veja só, minha enteada defendendo a faxineira. Que cena comovente." O milionário apenas suspirou, cansado de dramas que não cabiam em sua agenda. Helena recolheu o balde com calma e saiu sem dizer palavra. Mas antes de fechar a porta, olhou para a menina e sussurrou. "Promete que não vai deixar de acreditar no que sente?" A menina assentiu, com lágrimas presas nos cílios. A faxineira então virou o rosto e, por um segundo, o reflexo do espelho mostrou algo assustador. Uma cicatriz antiga, escondida sob a gola do uniforme. E foi ali que a menina percebeu. Aquela mulher sabia muito mais sobre o incêndio do que demonstrava. Naquela noite, a menina não conseguiu dormir. O espelho novo refletia o luar e lembrava os olhos de Helena. A imagem do pescoço marcado não saía de sua cabeça. Ela se perguntava o que havia por trás daquela cicatriz, tão parecida com a sua. O silêncio do quarto agora parecia conversar com ela. Do corredor vinham passos distantes e o som leve de um balde sendo arrastado. A menina levantou, coberta pelo véu, e abriu a porta devagar. O corredor dormia, exceto por uma luz fraca que saía da despensa. Curiosa, desceu os degraus com cuidado. A voz suave de Helena quebrava o ar. "Eu prometi e vou cumprir", sussurrava. A menina se aproximou, vendo-a sentada com um caderno antigo nas mãos.
O mesmo caderno que ela guardava desenhos embaixo da cama. Só que este tinha a capa chamuscada e um nome escrito com caligrafia infantil. Clara. A menina sentiu o coração parar. Era o nome da sua mãe. Helena fechou o caderno rapidamente, percebendo a presença da pequena. Por um instante, o ar congelou entre as duas. "Onde você achou isso?" A menina perguntou, tremendo. Helena respirou fundo e respondeu: "Eu não achei, eu guardei." Aquelas palavras pareceram incendiar o chão outra vez. A menina recuou, assustada, mas não desviou o olhar. Helena se aproximou devagar, com lágrimas nos olhos. "Eu estive lá, minha querida, naquela noite." O tempo parou. O som da geladeira parecia o de um coração apressado. A menina tentou entender o que ouvira, mas o medo embaralhou tudo. Você estava na casa quando..." Helena assentiu, antes que a pergunta terminasse. "Eu trabalhava aqui naquela época. Fui eu quem te tirou do fogo." A menina deu um passo atrás, chocada. As mãos tremiam, o véu escorregou. "Por que nunca contou para ninguém?" Helena suspirou, olhando para o chão. "Porque alguém mandou me calar." E menina franziu a testa, sentindo o estômago gelar. "Quem?" Helena olhou para o alto da escada, onde um vulto passava lentamente. Era a madrasta. O olhar dela, distante e calculado, desapareceu na curva do corredor. Helena abaixou a voz. Ela sabe o que aconteceu e o que ainda está por vir. O silêncio foi engolido por um estalo, uma porta batendo forte. O caderno caiu no chão, abrindo-se numa página que dizia: "A verdade queimará de novo." A menina entendeu então que o fogo ainda não tinha acabado. Nos dias seguintes, a mansão pareceu mais fria. A madrasta andava mais atenta, a voz mais doce e as ordens mais cortantes. O milionário, por sua vez, mal percebia o abismo crescendo entre as paredes. Helena fingia seguir a rotina, mas o olhar dela procurava sinais. A menina, agora, observava tudo com atenção redobrada. Cada olhar da madrasta parecia esconder intenções. Cada frase dela vinha com veneno por trás do sorriso. Certa manhã, ao arrumar a sala, Helena percebeu algo estranho. Uma pasta preta, deixada aberta sobre o sofá, com papéis e contratos. Entre eles, uma assinatura falsificada do milionário. A madrasta planejava algo muito maior que um casamento. Helena fotografou os documentos com o celular velho e guardou o segredo. Mais tarde encontrou a menina e lhe entregou um pequeno envelope. "Se algo me acontecer, entregue isso ao seu pai." A menina segurou o envelope, sentindo o peso invisível do medo. Mas por quê? Porque às vezes, quando a verdade aparece, o fogo volta a arder. Helena sorriu com tristeza, como quem já havia queimado por dentro antes. A menina guardou o envelope debaixo do travesseiro, sem saber que ele mudaria tudo. Naquela noite, o céu ficou vermelho como lembrança. A chuva bateu forte contra as janelas e trovões cortavam o silêncio da casa. A menina dormia mal, virando de um lado para o outro, com o envelope sob a cabeça. No andar de baixo, Helena limpava o corredor e olhava de vez em quando para o relógio. Ela sabia que algo estava para acontecer. O estalo de uma porta trancando ecoou pela escada. A faxineira correu, mas a luz apagou. A menina acordou com o som de um grito abafado. O cheiro de fumaça voltou a invadir o ar, um déjà-vu de pesadelo. Abriu a porta tossindo e viu o corredor coberto por uma névoa cinza. Desceu tropeçando e encontrou o balde virado no chão. Helena não estava. Na parede, uma palavra riscada com cinza: cofre. O medo se transformou em coragem. A menina correu para o escritório do pai, seguindo o cheiro de fumaça. E lá dentro, entre papéis espalhados e fotos antigas, encontrou o retrato da mãe com uma dedicatória. Para Helena, a amiga que salvou minha vida. A verdade começava a emergir das cinzas. Mas o pior ainda estava por vir. O dia seguinte amanheceu com o ar pesado e o som de passos apressados ecoando pelos corredores. O milionário descia as escadas, gritando o nome de Helena. "Onde está aquela mulher?" A voz dele tremia de raiva.
A madrasta, vestida impecavelmente em seda branca, fingia preocupação. Amor, eu sinto muito, mas encontrei isto no escritório, disse, entregando uma pequena pilha de notas e uma joia dourada. O olhar dele ficou gelado. Está dizendo que ela roubou? Não quero acreditar, mas todos os indícios estão aí, suspirou, encenando dor. A menina, escondida atrás da escada, segurava o envelope sob o travesseiro. Queria gritar que era mentira, mas o medo travou a garganta. Helena apareceu logo depois, trazida por 2 seguranças. O uniforme estava sujo de cinza, as luvas queimadas nas pontas. Eu não toquei em nada, disse ela firme, mas o tom de voz carregava mais verdade do que defesa. A madrasta se aproximou com lágrimas falsas nos olhos. Dói tanto confiar em alguém e ser traída assim. A menina deu um passo à frente, mas o pai ergueu a mão. Basta, não quero ouvir mais nada, você está demitida. O silêncio que se formou cortou o ar como vidro quebrado. Helena olhou para a menina e um sorriso calmo nasceu em meio ao caos. Lembre-se, minha pequena, o fogo revela o que o ouro tenta esconder. E saiu, deixando um rastro de dúvida e mistério no ar. A mansão, que antes brilhava com luxo, agora cheirava a culpa. A menina não conseguia parar de pensar no que vira. A carta da mãe, o nome de Helena no retrato, o caderno queimado. Nada fazia sentido, mas tudo se encaixava de forma perigosa. O milionário, cego de amor e manipulação, mergulhou de volta em seus negócios. A madrasta parecia triunfante, circulando pelos cômodos como uma rainha. Mandou reformar o quarto da menina, dizendo que um novo começo era necessário, mas o novo começo tinha um preço: apagar o passado. Mandou retirar todas as fotos da mãe, inclusive do casamento. A menina chorou em silêncio, sem coragem de enfrentar a mulher. Até que uma carta apareceu sob a porta do quarto, escrita com letra conhecida. Não confie em ninguém. O cofre guarda o que seu pai esqueceu. H. O coração da menina bateu tão forte que o véu escorregou do cabelo. Ela sabia onde ficava o cofre, atrás do retrato da mãe no escritório. Esperou todos dormirem e desceu descalça, guiada apenas pelo som do relógio. As sombras da sala pareciam respirar e o vento fazia as cortinas sussurrarem. Quando girou o quadro, encontrou a pequena porta de ferro. Lembrou das palavras de Helena. O fogo revela o que o ouro tenta esconder. Digitou o código do aniversário da mãe e o cofre se abriu com um clique quase humano. Lá dentro, um pendrive e um envelope lacrado com cera e uma foto da mãe e da madrasta, lado a lado, sorrindo. O corpo da menina gelou. O papel dizia: Projeto Sendra, confidencial. Assinaturas: Clara Menezes e Vera Lacerda. Vera, o nome da madrasta. O coração da menina disparou como se o fogo tivesse voltado. No pendrive, havia vídeos de um laboratório e contratos de seguros milionários. O rosto da mãe aparecia nos arquivos, discutindo com Vera sobre riscos controlados. A menina ouviu, assustada, o som de uma explosão distante no vídeo e o grito da mãe. O incêndio. Helena, no fundo da gravação, aparecia tentando abrir a porta. Tudo estava ali. Provas de que o acidente nunca foi acidente. A menina chorava sem som, trêmula e desesperada. Sabia que precisava mostrar ao pai, mas temia pela própria vida. De repente, passos ecoaram no corredor. Ela correu e escondeu os papéis dentro do véu. A madrasta entrou com um sorriso ensaiado. Ainda acordada, querida? Eu ouvi barulhos aqui. O olhar dela pousou sobre o cofre aberto. A menina sentiu o sangue sumir do rosto. Vera se aproximou lentamente e segurou seu queixo. Curiosa como a mãe, não é? Isso pode ser perigoso. O tom doce desapareceu. E por um segundo, a verdade brilhou nos olhos dela. Mas a menina respirou fundo e mentiu. Eu só estava procurando o meu desenho. A mulher riu baixo. Pois continue desenhando, meu amor. Só não desenhe o que não deve ver. E saiu, deixando o ar pesado como fumaça antes da explosão.
Horas depois, o amanhecer chegou com o som de pneus no cascalho. Um carro simples parou na portaria. Helena estava de volta, mas não como funcionária. Vestia roupas limpas, o olhar firme e uma pasta nas mãos. Os seguranças tentaram impedi-la, mas ela mostrou um documento. O milionário, surpreso, apareceu na sacada. "O que faz aqui?" Ela olhou para cima e respondeu com serenidade. "Vim limpar a única coisa que realmente está suja nesta casa, a verdade." A menina do andar de cima ouviu tudo e correu até o corrimão. O pai desceu furioso, mas Helena não recuou. "O senhor precisa ver algo", disse, entregando o celular com o vídeo. Ele assistiu, incrédulo, vendo sua própria noiva manipulando os arquivos. O chão pareceu sumir debaixo dos pés dele. Mas antes que pudesse reagir, a madrasta apareceu atrás, sorrindo. "Que pena, Helena, você devia ter ficado calada." E levantou o telefone, discando um número misterioso. Lá fora, um carro preto aguardava. A menina entendeu tarde demais que o perigo ainda não tinha acabado. E o que estava prestes a acontecer faria a mansão reviver o mesmo inferno, só que agora, em plena luz do dia. O grito da menina ecoou pela escada antes que o carro arrancasse. "Helena!" Mas o som do motor abafou tudo, engolindo o desespero em segundos. O milionário correu até o portão, mas os seguranças fingiram não ver nada. A madrasta, com o celular nas mãos, dizia friamente: "Ela surtou, querido. Estava tentando invadir a casa. Eu mesma avisei a segurança." O homem confuso olhou para o vazio da estrada. A menina chorava agarrada ao véu, gritando que era mentira. "Ela salvou a mamãe! Ela salvou a mamãe!" repetia entre soluços, mas ninguém parecia ouvir. O pai, cego de culpa e manipulação, mandou todos se recolherem. A madrasta fingiu consolo, abraçando-o com falsidade teatral. No entanto, nos olhos dela havia alívio e medo ao mesmo tempo. Subiu para o quarto e trancou-se, ligando para alguém em voz baixa. "O arquivo foi visto. Precisamos resolver isso hoje", disse. Enquanto isso, a menina, sozinha no corredor, abriu o envelope que Helena deixara. Dentro havia uma chave antiga e uma foto da mãe abraçada à faxineira. Atrás da imagem, uma frase rabiscada: "O que começou no fogo termina na água." A menina entendeu que ainda havia uma chance e que Helena estava viva. No amanhecer seguinte, a mansão estava estranhamente silenciosa. A madrasta fingia normalidade, preparando o café e sorrindo demais. O milionário, abatido, mergulhava em relatórios e telefonemas para abafar escândalos. A menina esperou o momento certo, pegou a chave e escapou pelos fundos. O vento gelado cortava o rosto, mas o coração ardia em coragem. Seguiu as pistas da foto. Atrás da antiga estufa havia um portão esquecido. A chave se encaixou perfeitamente. Lá dentro, um túnel úmido e frio levava até uma casa velha às margens do lago. E ali, amarrada a uma cadeira, estava Helena, ferida, mas consciente. "Eu sabia que viria", sussurrou com um sorriso cansado. A menina correu e a desamarrou chorando. "Eles querem te machucar. Não se preocupe. Agora chegou a hora da verdade." Helena pegou um pendrive escondido dentro do sapato. "Esta é a cópia dos arquivos do laboratório. Sua mãe descobriu que o projeto era uma farsa." A menina piscou sem entender. "Que projeto?" Helena respirou fundo. "Um experimento de produtos químicos que causaram um incêndio. Sua mãe tentou impedir e Vera..." A voz falhou. "A trancou na casa antes da explosão." A menina sentiu o chão girar, mas Helena não parou. "Eu tentei salvá-las. Consegui te tirar, mas não há tempo de tirar ela." As lágrimas misturavam dor e alívio, e agora o fogo do passado reacendia com outro nome: justiça. As duas correram para fora, mas um carro preto bloqueou o caminho. 2 homens saíram e atrás deles a madrasta, impecável como sempre. "Eu avisei que a curiosidade mata", disse, fria. Helena se colocou à frente da menina sem hesitar. "Ela não vai pagar pelos seus crimes", Vera riu. "Crimes!
Tudo que eu fiz foi por amor e por sobrevivência. Mas antes que pudesse continuar, o som de sirenes começou a ecoar à distância. A menina, corajosa, havia acionado o rastreador do celular do pai. O milionário chegou em outro carro, atordoado. O que é isso? Helena entregou o pendrive em suas mãos. A verdade que o senhor nunca quis ver. Ele olhou o conteúdo no tablet e empalideceu. As imagens mostravam Vera sabotando o sistema elétrico da casa no dia do incêndio. O fogo fora planejado para simular um acidente e liberar um seguro milionário. A mãe descobriu tarde demais e Helena foi a única que tentou salvar as duas. O milionário desabou, ajoelhando-se diante da menina. "O que eu fiz com vocês?" Helena chorava, mas manteve-se firme. Ainda dá tempo de fazer o certo. A polícia chegou segundos depois e Vera foi algemada sem perder o sorriso. Mas antes de entrar no carro, olhou para a menina e sussurrou: "Nem todo fogo se apaga." O olhar dela era um aviso e um medo que ainda viveria ali por um tempo. Horas depois, a casa voltou a ser apenas uma casa. Os seguranças foram dispensados, as portas abertas. O milionário caminhava pelos corredores com o rosto devastado. Na sala, encontrou a filha e Helena sentadas lado a lado. A menina segurava o véu entre as mãos, sem usá-lo. O pai se ajoelhou diante dela. "Eu devia ter olhado para você. Devia ter visto suas cicatrizes e as minhas." Ela o abraçou em silêncio, o perdão queimando em lágrimas. Helena observava, emocionada, mas com o olhar distante. "Eu também tenho algo a confessar", disse baixinho. "Eu perdi uma filha no mesmo incêndio." O mundo pareceu parar. A menina olhou para ela surpresa. "Como assim?" "Eu trabalhava na ala dos fundos. Quando a casa pegou fogo, não consegui tirá-la." A menina tocou a cicatriz no pescoço da faxineira. "Então é por isso que você ficou?" Helena sorriu com tristeza. "Fiquei porque te salvei e talvez porque em você eu vi um pouco dela." As lágrimas correram livres, sem vergonha. A casa, antes palco de tragédias, finalmente conhecia o som da paz. Mas algo ainda aguardava nas cinzas, porque o fogo apaga paredes, mas nunca apaga o destino. Os dias seguintes foram diferentes de tudo que a menina conhecia. As janelas, antes fechadas, agora se abriam para o sol entrar. O cheiro de fumaça tinha desaparecido. E no lugar dele, o perfume das flores do jardim. O milionário cumpria o que prometera, desfez os contratos fraudulentos, doou parte da fortuna para as vítimas do projeto e pediu desculpas em rede nacional. "Perdi o que o dinheiro não pode comprar", disse com a voz embargada. O vídeo viralizou e o nome de Helena voltou à boca do povo, mas não como funcionária. Ela agora era reconhecida como a mulher que salvou vidas e desmascarou um império de mentiras. Enquanto isso, a menina voltava a andar pelo jardim, sentindo o vento tocar seu rosto sem se esconder. Ainda usava a camiseta vermelha, mas o véu ficava guardado numa gaveta. Era como um símbolo de quem sobreviveu à vergonha. O pai, arrependido, tentava reconstruir o elo que a dor havia rompido. Aos poucos, o jantar deixou de ser um ritual silencioso e virou conversa. Helena permanecia na casa, não mais como faxineira, mas como alguém da família. À noite, contava histórias para a menina dormir. E era ela quem sorria primeiro. Mas dentro de Helena ainda havia um vazio que o tempo não preenchia, o espaço onde o nome da filha perdida ainda morava em eco. Até que, num final de tarde dourado, a menina a chamou para o jardim. "Helena, posso te mostrar uma coisa?" Ela assentiu e o destino preparou a última virada. No canto do jardim, sob uma árvore antiga, a menina havia deixado um pequeno quadro. Um retrato desenhado à mão, com lápis de cor e cuidado. Mostrava duas figuras, uma mulher de uniforme azul e uma criança de véu branco. Acima, um nome: "Para minha segunda mãe." Helena olhou a cena e as lágrimas vieram antes das palavras. A menina a abraçou com força, como quem fecha uma ferida. "Eu prometi que não ia mais me esconder", sussurrou.
A mulher segurou o rosto dela com ternura. E eu prometo que nunca mais vou deixar o fogo te alcançar. O pai assistia de longe, emocionado, sem coragem de interromper. A câmera do destino parecia capturar o instante exato em que as duas se curavam juntas. A menina respirou fundo e apontou para o horizonte. Ali é onde o sol se põe. Mamãe dizia que é o céu abrindo a janela. Helena sorriu e, pela primeira vez em muitos anos, acreditou em janelas abertas. Ela tinha razão, respondeu com voz suave. E agora o sol também nasce dentro de você. As duas ficaram em silêncio, observando o vento brincar com as flores. A dor antiga agora era lembrança. A vergonha se transformara em coragem. E a casa, finalmente, voltava a ser lar. Semanas depois, a imprensa cercava a mansão com câmeras e perguntas. Queriam a história da faxineira que desmascarou uma golpista e revelou a verdade sobre o incêndio. Helena, desconfortável, mantinha a humildade. Eu só fiz o que era certo, dizia. E às vezes, o certo é apenas não virar o rosto. Mas a menina interrompeu a entrevista, segurando a mão dela. Ela não é só uma heroína. Ela é minha família. Os flashes congelaram um instante, registrando o abraço das duas. A história correu o mundo, e onde antes havia vergonha, agora havia inspiração. Escolas, jornais e fundações passaram a citar o caso como símbolo de superação. O milionário criou um instituto em homenagem à esposa e à faxineira, voltado a vítimas de queimaduras. O projeto recebeu o nome mais simples e mais forte possível: Renascimento. No evento de inauguração, a menina subiu ao palco e falou ao microfone. Às vezes, o fogo destrói, mas também revela quem somos. A plateia se levantou, aplaudindo de pé. Helena chorava discretamente, orgulhosa e em paz. Ela sabia que não precisava mais esconder suas cicatrizes, porque agora elas brilhavam. Naquela noite, de volta ao quarto cor-de-rosa, a menina abriu a janela. O vento brincava com o véu pendurado, transformando-o em bandeira de vitória. Helena entrou devagar, trazendo uma vela acesa. É só para lembrar que a luz nunca morre, disse, colocando-a sobre a penteadeira. As duas se olharam no espelho. Nenhuma das duas desviou o olhar. Pela primeira vez, o reflexo não doía. Era bonito. O fogo que antes destruiu agora iluminava. Do lado de fora, a lua refletia no lago como uma cicatriz de prata. A menina sorriu. Acho que a mamãe gostaria de ver isso. Helena respondeu. Ela está vendo. E eu também estou vendo algo que nunca pensei ver: esperança. O relógio marcou meia-noite. O silêncio, antes fantasma, agora era descanso. O passado finalmente dormia em paz. E no coração da casa, uma frase parecia ecoar em todas as paredes. Às vezes, é quem limpa o chão que ensina o mundo a se reerguer. E você? O que teria feito no lugar da faxineira? Ter coragem de enfrentar a verdade, mesmo quando ela queima, ou fingir que nada aconteceu. Essa história é uma lembrança poderosa de que nem sempre o herói usa capa. Às vezes, usa luvas amarelas. E que a maior força do mundo não está em quem tem tudo, mas em quem nunca desistiu, nem de si, nem dos outros. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like, compartilha com alguém que precisa acreditar de novo e se inscreve aqui no canal, porque todo dia tem uma nova história real, cheia de emoção, reviravoltas e esperança que vai fazer você lembrar que sempre existe um recomeço.